Olá, eu sou Alessandro Chagas, assessor técnico do Conasens. O Estação SUS dessa semana é para discutir o que nós já sabemos sobre o Oropush. Comigo no estúdio, André Ribas Freitas, professor de epidemiologia da Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas. Doutor André, muito obrigado pela gentileza do seu tempo aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Essa parceria é muito boa, agradeço essa gentileza dessa parceria que a gente tem desde a época do Zika, né? Desde a época do Zika, um pouco depois, né? Aedes Namira. Aedes Namira. Exato. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer. André, de onde vem esse vírus? É coisa nova? Explica um pouco disso pra gente. Olha, ele de fato não é um vírus novo, né? Ele foi identificado pela primeira vez na década de 50, né? Na região da Amazônia, só que numa ilha, né? Que fica no Caribe, chamada Trinidad e Tobago. Depois disso, tem acontecido surtos, né? Sempre na região amazônica. Eventualmente, um caso isolado fora da Amazônia já foi identificado antes desse período atual. Mas o que tem chamado muito atenção é que a expansão em termos de número de casos e a expansão geográfica, né? Ele era restrito à região amazônica e agora está ocorrendo casos em quase todos os estados do Brasil, inclusive estados do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo com uma transmissão bastante importante. Enfim, a questão é que esse é um vírus que ele é formado por o genoma desse vírus, ele é segmentado, são 3 segmentos, né, 3 pedaços de RNA. E quando ele se replica dentro de uma célula de um hospedeiro, ele pode trocar material genético com um outro vírus, que foi o que aconteceu. Então, essa linhagem que está se expandindo é fruto de um rearranjo genético. E isso é que tem trazido uma preocupação, porque pode ser que existam algumas formas clínicas que a gente não conhecia anteriormente que possam aparecer como consequência dessa nova linhagem. 2024 foi um ano muito importante no número de casos de Oropush, né? Obviamente estourou muito porque também os LACENs tinham capacidade de diagnóstico que não existia, né, no passado. Então todos os LACENs do ano passado foram... o Ministério organizou e todos tinham capacidade, já tem, né, capacidade de diagnóstico. Mas a gente queria entender um pouco essa questão dessa... Como é que é essa transmissão do Oropush, já que não é um vírus novo, um vírus que circulava na região amazônica, e essa extrapolação dele do país. Como é que se deu isso? Olha, não está claro ainda quais são os fatores que contribuíram para essa expansão, mas sem dúvida esse rearranjo genético parece estar relacionado com essa expansão, porque a presença do vetor já ocorria em várias regiões e não houve nenhuma súbita mudança ambiental que pudesse justificar. A introdução em todas essas regiões acredita-se que tenha sido mediada pela presença humana, ou seja, alguém que saiu da Amazônia infectado e que foi picado por um culicoide nas localidades onde foi introduzido, e ali se estabeleceu um novo ciclo. É importante a gente entender que isso não era uma coisa tão comum, né? Essa introdução em áreas diferentes da região amazônica, ela é uma novidade. E, portanto, a gente ainda não tem exata certeza como é que vai ser o comportamento, né? Em 2024, aconteceu o maior número de casos já documentado do Oropush. Acho que é importante a gente entender também que aumentou a vigilância, mas em termos de número de casos, isso pode ter contribuído. Mas essa difusão, essa ocorrência em vários locais, ela é uma novidade, porque já existiam estudos realizados em primatas, né, e em outros animais silvestres, bicho preguiça, etc., e que não conseguiram identificar a ocorrência do Oropush numa área tão extensa, né, ou seja, uma área fora da Amazônia,
de maneira como está acontecendo agora. Já tinha sido identificado em Minas, né, um caso isolado na Bahia, mas da forma como está, é uma novidade, né? Então, isso realmente parece uma novidade. A gente vai ter que acompanhar para ver como é que vai ser a ocorrência, né? Se essa transmissão vai se manter nos mesmos níveis esse ano ou se vai aumentar, né? Então, é uma coisa a ser cuidada. O que especificamente pode ter acontecido no Espírito Santo para ter um volume de casos tão grande, né? Acho que depois da Amazônia é um lugar que mais teve casos em 2024. Olha, ali tem uma área de Serra do Mar bastante extensa, com atividades agrícolas que favorecem a transmissão, né? A transmissão, por exemplo, que aconteceu no Ceará foi na Serra de Baturité, que é uma região que tem Mata Atlântica, só que é no meio de uma área de Caatinga. É interessante, é uma ilha, né, de Mata Atlântica residual ali. Então, a extensão da área foi pequena e não conseguiu permanecer por muito tempo e nem em grande quantidade. Em Pernambuco é a mesma coisa, você tem ainda resíduo de Mata Atlântica ali, mas não sustentou uma transmissão tão grande como aconteceu no Espírito Santo, né? Então parece que a presença de uma floresta úmida, ela é uma condicionante, né? Agora, as atividades humanas também são importantes. Tem trabalhos demonstrando que a atividade de plantação de banana, ela está muito associada às áreas que tenha acontecido transmissão. De fato, o que a gente observa é que parece ter uma ocorrência desses casos e da introdução e manutenção justamente aonde a mata ela se aproxima das atividades agrícolas que sejam favoráveis. Sempre atividades que geram muita matéria orgânica. Por quê? Porque o transmissor não é um mosquito. Todo mundo chama de mosquito, mas não é um mosquito. Ele é uma mosca. Não é um mosquito. Ele é uma mosca. É uma mosca que suga sangue, tá? É uma característica dessa mosquinha, é uma mosquinha. É que no português a gente não tem um termo exato para chamar disso. Em inglês a gente chama de midges, ou seja, seria um nome que a gente não tem. A gente tem mosca e mosquito, né? Para esse tipo de inseto a gente não tem no português, né? Agora, uma outra questão é que, então, por não ser um mosquito, os mosquitos se reproduzem em geral na água, parada, até água corrente em algumas situações, etc. Mas eles são aquáticos, o estágio larvário é aquático, né? Nesse caso, o estágio larvário, ele ocorre na matéria orgânica. Então, as larvas ficam na matéria orgânica. Então, o famigerado Aedes, que é o nosso inimigo há muitos anos, não transmite Oropuxa. Aparentemente não tem evidência nesse sentido. Já foi até identificado na natureza Aedes que tinha o vírus, mas isso é muito diferente de transmitir, porque ele pode ser encontrado com o vírus que ele sugou no sangue de uma pessoa e ele está com o vírus. Mas para ele transmitir é mais complexo, né? Ele tem que replicar o vírus, o vírus tem que chegar até a glândula salivar para ele poder transmitir para o próximo hospedeiro. Existem algumas evidências de que o Culex poderia, em algumas situações, o Culex é o pernilongo comum, né? É o pernilongo mais comum que se reproduz em água parada, em área de brejo e tal. O Culex já foi potencialmente associado à transmissão do Oropoche, mas ainda não está clara a importância, tá? O que a gente tem observado, que é importante deixar claro, é que nos locais onde tem havido transmissão, são áreas sempre que permitem a ocorrência do culicoide, que é essa mosquinha que pica, doído inclusive, ela é bem pequenininha, entre 1 e 3 milímetros,
e que ela se reproduz, né? A estágio larvário é na matéria orgânica que ocorre, né? Então, nesses casos do ano de 2024, muitos casos, é bom queria que você passasse um pouco nessa questão da malformação congênita e dos óbitos que foram elencados no ano passado. Veja, até o ano 2024 não se conheciam casos fatais do Oropouche. É importante a gente entender que houve um aumento na extensão de ocorrência e um aumento, ao mesmo tempo, no número de casos. E também uma melhoria da vigilância que se estendeu para todas as regiões do Brasil. E isso pode justificar uma melhoria aí na sensibilidade para identificar esses casos. E também o aumento do número de casos pode justificar, em parte, a identificação de alguns casos que são raros, mas que passaram a ser diagnosticados, tá? Dito isso, existem também evidências em outro sentido. Existem evidências de que esta linhagem, ela tem características de ser mais agressivas, de ter uma virulência maior, trazer formas mais graves. Então isso são evidências laboratoriais, ainda in vitro, e algumas em modelos animais. Mas não está claro quanto que isto justifica essa mudança do padrão. O fato é que estudos que foram realizados com amostras de pacientes que eram investigados para síndrome da Zika congênita, ou seja, eram crianças que tinham nascido com alterações morfológicas, com microcefalia, e que estavam sendo investigadas para Zika congênita e que foi descartada. Algumas destas amostras foram positivas em IgM para o Oropouche. Então, a presença de um anticorpo é um indício forte de que ele teve infecção aguda pelo vírus intraútero, porque essas amostras foram coletadas logo depois do parto. Não foi identificado o vírus nessas crianças, mas as amostras também não estavam adequadas para a identificação viral. Então ficou uma possibilidade bastante grande de que a malformação seja consequência dessa infecção viral. E uma outra evidência é de que teve um caso que foi documentado transmissão vertical, não é? Então, houve um caso de um óbito, inclusive eu participei da investigação, né? A gestante teve febre, estava com 30 semanas, teve febre, mialgia, e estava tendo transmissão de Oropouche na região, né? E foi-se fazer a investigação para o Oropouche dessa mãe, confirmou-se o vírus, né, na mãe, através de PCR. Ela teve um episódio de sangramento e acabou, nos dias seguintes, sendo avaliada e evoluiu com óbito fetal, né? As amostras do feto confirmaram a infecção fetal em vários órgãos, né? Então tinha no sistema nervoso central, tinha infecção em vários órgãos, né? Então foi possível identificar essa transmissão vertical com uma manifestação difusa na criança, no feto, que acabou levando à morte. Então nós tivemos uma confirmação de transmissão vertical e também tivemos óbitos também em adultos confirmados? Então houve alguns óbitos em adultos. Na Bahia houve óbito, no Espírito Santo houve óbito. Não se sabe o tamanho da extensão do número de óbitos que são causados por esse vírus, porque nem sempre a gente consegue ter todos os casos na mão. Mas esses casos foram bem documentados e são formas que não eram conhecidas antes. O caso na Bahia, por exemplo, teve um quadro que teve hemorragia, muito parecido com um quadro de dengue. Coisa que, quando ocorria exclusivamente na Amazônia, não eram conhecidos. Existiam as formas graves de Oropouche, mas eram sempre do sistema nervoso central.
eram encefalites, né? Meningoencefalites, que em algumas situações poderiam até levar à hospitalização, mas nunca tinha levado à morte. Houve esses casos e também tem ocorrido os casos de infecção do sistema nervoso central durante esse surto, né? E também uma outra forma clínica que não é infecção do sistema nervoso central, mas que é síndrome de Guillain-Barré, que é consequência de uma resposta inflamatória exacerbada. Um caso que está sendo descrito lá também no Ceará. Doutor André, então, vamos passar para suas considerações finais, estamos chegando ao final do programa. Eu acho que é importante a gente ficar de olho no Oropouche. Não há motivo para nenhum alarde, não queremos causar nenhum tipo de pânico na população, obviamente, mas a gente tem que ficar de olho até onde vai ser a extensão da transmissão e quanto que vai ser importante. Temos que destacar que as áreas mais urbanas, ou seja, áreas mais centrais das cidades, não tem tanto risco de transmissão, porque até o momento não houve transmissão nesse tipo de localidade, porque não existe a presença desse vetor, né, que é o culicoide. Mas em áreas mais periurbanas, onde faz limite com áreas de mata, com áreas de agricultura, etc., é importante que a gente cuide, né, sobre a possibilidade dessa transmissão. E nunca é demais a gente colocar uma ressalva importante para as gestantes, né? As gestantes que moram nesse perfil de área ou que vão viajar para áreas que exista a presença né, desses insetos, que são geralmente áreas de mata, áreas, né, com atividades agrícolas, que a gente já conversou, utilizem proteções, né? Ou seja, evite ficar no período de maior quantidade de picadas, que geralmente é o final da tarde, em áreas onde está sendo picada. Ficar mais abrigada, ficar dentro das casas. Usar repelente, né? Usar roupas longas, preferencialmente claras, que possa ver, né, que tem os insetos, para poder se abrigar e se proteger. O uso de repelentes, embora não tenha sido desenvolvido exclusivamente para essa proteção, a gente acredita que possa contribuir sim. Então são um conjunto de medidas que a gente procura, por precaução, orientar para as gestantes principalmente. Mas qualquer pessoa também pode adotar esse tipo de cuidado, uma vez que está demonstrado já que ele pode causar formas graves também em adultos saudáveis, né, e não só nos fetos. Exatamente. André, então, agradecer a sua gentileza de estar aqui com a gente. Estamos à disposição sempre. É um prazer estar aqui com vocês. É um espaço bastante confortável, uma abordagem que eu acho que tem maior importância na saúde pública, e vocês estão de parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Esse foi o Estação SUS de hoje. Assista o programa no canal Mais Conasems e em youtube.com/canal Conasems.